ela é uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 12b até o 15, depois versículo 17 e depois versículo 19. É chatinho assim, mas é que eu quero ser bem objetivo, né, no que eu quero trazer. Nós estamos falando sobre como receber e manter a alegria de Deus. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12b até o 15, depois versículo 17 e 19. Vamos lá. Vou ler o 12 inteiro. Quando informaram o rei Davi, o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Ele se pôs a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Cada vez que os carregadores da arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo, que era uma oração, era o ritual de agradecimento a Deus, e cingido apenas com um efode de linho, que era como se fosse uma sunga, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Versículo 19. Aliás, eu vou ler o 18 também. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, aos homens como às mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa passagem quer dizer, amado filho, amada filha, nesse para ser feliz de hoje? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra está falando da celebração, está falando da alegria de Davi. Sim, Davi tinha suas dificuldades, Davi tinha suas lutas, Davi sofreu grandes perseguições, Davi foi perseguido por Saul, Davi perdeu pessoas, ele foi muito humilhado, ele foi perseguido pelo próprio filho. Mas uma coisa que o demônio nunca conseguiu roubar de Davi foi a celebração, a capacidade de celebrar. Sim, a celebração. Davi celebrava. Claro, ali ele celebrou uma vitória, voltando da casa de Obed-Edom, pela vitória bélica na guerra que eles tiveram. E ele foi dançando diante do Senhor. Ele era músico, ele tinha uma sensibilidade lúdica, claro. Mas ele ia oferecendo sacrifícios. Depois ele deu um pedaço ali de pão para o povo, um bolo de tâmaras. Davi era um homem de celebração. E você sabe, filho, filha, que para manter a alegria que Deus nos dá, nós precisamos aprender a celebrar a vida. E a celebrar o que Deus está fazendo em nossa vida, em cada situação. Porque veja bem, tem uma outra passagem que eu não vou ler, mas aqui do livro do profeta Samuel também, que diz o seguinte, que os madianitas, eles esperavam Israel plantar, cultivar, e quando chegava o dia da colheita, os madianitas iam lá de madrugada e roubavam a colheita. Ou seja, roubavam o fruto do trabalho de meses, roubavam o motivo da celebração. O demônio é como os madianitas, que quer roubar o motivo da nossa celebração, quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa contemplação de quem Deus é e do que Ele faz. Porque veja bem, independente da estação na qual você esteja, a estação é uma metáfora, O inverno, o verão, o outono, Deus não deixou de trabalhar na sua vida. E a gente tem que aprender a celebrar cada momento, como Davi. Porque isso nos ajuda a receber a alegria de Deus e a manter a alegria que vem de Deus no nosso coração. Davi mesmo sendo perseguido, e ainda não tendo contemplado tudo que Deus tinha prometido, ele já celebrava. Ele era um homem de celebração, Uma vida que não é celebrada não vale a pena ser vivida. Porque a celebração, ela traz alegria, Você pode estar no meio do deserto, mas Deus está te amando, está cuidando de você. Se no meio desse deserto você celebra o que Deus está fazendo, você usa a linguagem do louvor, Se você louva ao invés de murmurar, você atrai o favor de Deus e você confunde o demônio. O demônio é confundido com o nosso louvor e com a nossa celebração, sobretudo quando a gente está no meio do deserto, da provação, da tempestade, você sabia?
ele é confundido, a palavra é essa. Confundido pela nossa celebração. Então seja filho, filha, uma mulher, um homem de louvor, de celebração. Eu fico admirado, por exemplo, né, com os cachorrinhos vira-latas. Ou qualquer cachorro, mas o vira-lata na frente da minha casa tem 2. Que na casa dos padres, a gente dá comida para eles, a gente cuida deles. A pretinha e o caramelo. A pretinha e o caramelo, você pode brigar com eles, passa 1 minuto, eles vêm te celebrando, né? Batendo o rabinho, abanando o rabinho, fazendo festa com você. O cachorro é cheio de fazer festa, porque ele celebra cada minuto, né? É bonito isso. E nós precisamos aprender a celebrar, porque veja bem, o demônio não pode impedir o plano de Deus de se realizar na sua vida. Ele não pode impedir as suas conquistas, mas ele quer roubar de você a celebração, a sua alegria. E ele quer fazer você chegar às suas conquistas cansado, desanimado, abatido, sem fé. Por isso seja virtuoso, filho, filha, virtuosa, e não reclame. Não reclame do calor, não reclame do trânsito, não reclame das pessoas, não reclame do seu trabalho, não reclame da sua família. Porque Deus só nos dá coisas novas, melhores, quando a gente aprende a celebrar tudo que Ele já nos deu. Quando a gente aprende a agradecer, mesmo no meio da tempestade. Agradeça, agradeça. Substitua a reclamação pelo louvor, pela celebração. A equação é simples, olha. Se você reclama do filho, é porque você teve a oportunidade de ter filho, quanta gente não tem. Se você reclama do trabalho, é porque você está empregado. Se o carro quebrou, é porque você tem carro. Se você pega um trânsito pesado para chegar no trabalho, no seu compromisso, é porque você não está num hospital internado. Celebre a vitória de cada dia, sabe? Celebre, não deixa nada roubar a sua alegria, a sua celebração. E você sabe quais são os principais ladrões da nossa alegria, da nossa celebração? Vou dizer alguns aqui. Chateações que acontecem, são inevitáveis, coisas que não saem como a gente esperou, né? Atrasos, como às vezes os atrasos nos chateiam, né? As pessoas difíceis, que sempre vão existir. Talvez você e eu sejamos a pessoa difícil, né? Os desapontamentos, as frustrações, ou seja, eu planejei algo e não aconteceu como eu havia planejado. Isso é uma frustração, isso quer roubar nossa celebração, nossa alegria, sabe? A mágoa rouba a nossa alegria, a nossa celebração, rouba a alegria, né, de cada dia. A inveja que a gente sente no coração rouba a nossa alegria. Olha os ladrões da alegria, né? A amargura. Tem gente que é viciada em ser amargurado, se sente um coitado e começa a se fazer de vítima. Levanta a cabeça, celebra a sua vida. Você não é uma vítima, você não é um coitadinho, você é um vencedor em nome de Cristo Jesus. Celebre, né? Outros ladrões da alegria: falta de vida espiritual, falta de oração, né? O Papa Francisco dizia que a oração, que a alegria, na Gaudete et Exsultate, uma encíclica linda, ele dizia que a alegria é fruto da amizade com Jesus. Sem oração, sem amizade com Jesus, não tem alegria. Outro ladrão da alegria: a falta da vida no Espírito, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Outro ladrão da nossa alegria e da nossa celebração: o foco negativo nas coisas, né? Tem gente que é viciado no negativo, só vê o que é ruim. Outro ladrão da alegria: a culpa, as acusações do demônio, você ficar se acusando e se culpando pelos seus pecados. Jesus já perdoou seus pecados na cruz. Se confesse, levante-se e recomece de onde você parou. Pare de ficar reclamando, de ficar triste, se culpando, sabe? Outro ladrão da alegria: acreditar nas mentiras do demônio, que você não é amado, que não vai dar certo na sua vida, que você é um perdedor. Outro ladrão da alegria: a vida no pecado. Quando você vive em pecado mortal, você está decidindo a viver distante da alegria de Deus. Você está decidindo, condenando a sua vida a uma existência fugídia, vazia, triste. Você cria um muro entre você e Deus, né? Outro ladrão da alegria: a ingratidão das pessoas. A tentação, sabe, fará com que você tenha tanto trabalho e tanto desgaste para roubar o motivo da sua celebração. Então você precisa estar atento, sabe? Você precisa estar atento para não deixar a tentação roubar o motivo da sua celebração.
Por exemplo, você que é casado, casada, a sua vida não pode ser só pagar boleto, meu irmão. A sua vida não pode ser só resolver problema com o filho, com a filha. Você tem que sentar, vocês têm que celebrar juntos, sair para comer algo, leva a sua esposa para dormir fora, numa pousada que seja, deixa a sua criança com a sogra, faz alguma coisa, celebra a vida de vocês dois, senão o amor vai morrendo e a rotina mata a relação. Celebra, vocês são casados, não é só para pagar conta e resolver problema. Antes dos filhos, precedeu a união de vocês. Então, os filhos são importantes, mas não esqueça que antes de ser pai e mãe, vocês são esposo, esposa, sabe? Então, esteja atento, sabe? Cuide, não deixe de celebrar. Celebre a sua vida com Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Celebre as amizades, celebre o seu aniversário. Por que não no dia do seu aniversário se dá um presente, né? Ou no domingo, você trabalhou a semana inteira, vai lá no shopping, vai ao cinema, vai fazer alguma coisa que você gosta, criatura. Celebre a vida do seu filho tão inteligente. Sim, dá trabalho, mas ele tem saúde. Ou se não tem saúde, Deus está nisso, vocês vão vencer. Celebre o padre da sua paróquia, celebre o que você viveu até então nesse ano, celebre as conquistas, celebre os aprendizados que vêm através dos erros, dos retrocessos, celebre o sonho de Deus que está se concretizando na sua vida, né? Deus tem um sonho, um plano perfeito, e não perca a paz por picuinha, sabe? Não perca a sua paz por picuinha, escolha não deixar as coisas que você não pode controlar amargarem você, roubarem a sua paz. Por mais que as pessoas errem com você, você pode escolher como agir e reagir com as pessoas que erraram com você. Não deixe a amargura dos outros contaminar você. Celebre cada passo, celebre cada conquista. Talvez a pessoa com a qual você convive não vai mudar, é uma pessoa difícil. Então não deixe essa pessoa difícil roubar a sua alegria. Não deixe essa pessoa difícil sepultar os teus sonhos. Existem pessoas difíceis, as pessoas têm o direito de falar o que quiserem e de pensar o que quiserem da gente, né? Mas você tem o direito de ignorar a opinião das pessoas e deixar que elas fiquem amarguradas sozinhas. Você não tem que comprar a amargura da pessoa que vem à tua direção, né? Porque, gente, muitas das batalhas que aparecem no nosso caminho são distrações do demônio. Não entre em batalhas, em brigas que não vão contribuir em nada com o seu destino, com a concretização dos seus sonhos, com o seu crescimento. Não compre, sabe, a mentira do inimigo que vem desgastar você. A alegria é o oxigênio da alma. A gente precisa de alegria. E não é só uma manifestação social, tem que ser um modo de ser, de existir. São Paulo escreveu a carta aos Filipenses na cadeia, gente, preso. E lá ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele foi capaz de se alegrar na cadeia. Por quê? Porque a alegria dele não estava na circunstância, estava em Deus. Celebre o que você tem e é. Sua alegria tem que estar em Deus, ainda que você esteja numa circunstância desfavorável. E se a gente for parar para olhar, se a gente for parar para refletir, sabia que muita gente queria ter a vida que você tem? Muita gente queria ter a vida que eu tenho, que o Christian tem. Muita gente queria ter o casamento que o Christian tem, o sacerdócio que eu tenho, os filhos que você tem, talvez o trabalho que você tem. Então não reclame, celebre, porque mais uma vez eu digo, Deus não nos dá coisas novas enquanto a gente não se aprende a alegrar-nos, a nos alegrar, a celebrar aquilo que Ele já nos deu. Davi foi perseguido, sofreu tanta coisa, mas ele não perdeu a celebração. Ele não perdeu a alegria. Ele não perdeu a capacidade de olhar para Deus mais do que para os problemas, sabe? E olha, veja bem, a gente tem que aprender a valorizar o que verdadeiramente tem valor, porque o que muitas vezes, filho, filha, rouba a nossa alegria, são preocupações desnecessárias. A ansiedade e as preocupações desnecessárias são também ladrões da nossa alegria. São ladrões da nossa alegria. E pensa bem, esses dias eu estava refletindo, se você tivesse um mês de vida somente, ou uma semana, eu tenho certeza que muitas coisas que te chateiam hoje, não iriam te chatear mais. Se você tivesse um mês de vida, você não ia ficar perdendo tempo com o seu vizinho que parou na tua vaga, xingando, brigando.
Você não ia ficar perdendo tempo porque a tua sogra não devolveu a vasilha da sobremesa que ela levou da sua casa. Você não ia ficar perdendo tempo com picuinha, porque você queria celebrar a vida que você tinha. Pouco, perdoar, fazer o que você precisava fazer. Então a gente tem que viver assim, mirando o essencial, olhando tudo a partir de Deus e celebrando cada minuto de vida que é um dom de Deus, celebrando a presença de Deus na nossa vida. Encerro com um trecho aqui da Gaudete et Exsultate, essa encíclica do Papa Francisco, número 14, que diz: o santo é aquele que é capaz de viver com alegria e sentido de humor e senso de humor. Ele não perde o realismo, mas ilumina os outros com espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é viver a alegria no Espírito Santo. Olha só o que o Papa Francisco está dizendo. O santo é aquele que é capaz de ter alegria, de ter bom humor, não é o amargo, não é o fechado. Vai falar hoje sobre um tema que eu acho que é de utilidade pública, que é o seguinte: como trazer Deus para a sua rotina, para o seu dia a dia. Como integrar Deus na sua rotina. Porque infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, estou aqui apanhando a luz ainda, na cabeça de muitas pessoas, existe uma dissociação inconsciente entre sagrado e profano. Em que sentido? Por exemplo, eu vou ter o meu momento com Deus forte, Deus vai agir, Deus vai falar, quando eu estiver na igreja, quando eu estiver na missa, quando eu estiver no culto, quando eu estiver na canção nova, quando eu estiver lá com o padre, quando eu estiver assistindo o programa para ser feliz. Então a gente entende que esse é o momento do sagrado. E o profano, né, no sentido lato da palavra, profanos, né, fora do sagrado, é o momento do grego, né? É o momento no qual Deus não se manifesta. O que é o profano, usando a metáfora? É quando eu estou trabalhando, é quando eu estou escovando o dente, é quando eu estou no metrô, no ônibus, fazendo comida. Ah não, nesses momentos não tem fé, não tem Deus, é só lá no sagrado, na igreja, quando eu paro para fazer o meu devocional, para rezar o meu texto. Epa, não é por aí, tá? Não é por aí. Deus, a fé, a espiritualidade, elas precisam, amada, perspassar todos os aspectos da nossa vida. E você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus também quando você está escovando o dente, também quando você está a caminho do trabalho, também quando você está trabalhando. O relacionamento com Deus precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência, sabe? Em todos os momentos, porque senão a gente setoriza. Deus age e eu sou uma pessoa de Deus no domingo, na missa ou no culto. Não, Deus age e nós somos pessoas de Deus em todos os momentos, em toda a nossa rotina. Mas é um risco, é ou não é verdade? É o cansaço, são milhares de coisas para fazer. Você mãe, você pai, você que trabalha, eu que sou padre. Tem gente que acha, meninos, que o padre tem uma vida assim, de quietude total. Esses meninos sabem o quanto que eu trabalho. Quantas coisas eu faço por Deus, pela evangelização. E estou fazendo mestrado, estou estudando, são muitas coisas. Mas como que eu posso integrar a fé na minha rotina? Muitas pessoas não trazem Deus para a rotina por desleixo, por descuido, por desatenção. Porque no fundo, ainda não entenderam que Deus e a espiritualidade são essenciais. Não entenderam que Deus e a espiritualidade são essenciais. Se Deus não é uma prioridade para você, você não vai trazê-lo para a sua rotina. Se Deus não é uma prioridade, se a fé não é uma prioridade na sua vida, você vai viver como se ela não fosse importante, como se ela fosse um acessório. Então é preciso integrar a fé, trazer Deus para a rotina, para o dia a dia. Você que é professora, você que é advogado, você que é juiz, você que é médico, você que é caminhoneiro, você que é faxineiro, você que é açougueiro, você que é porteiro, você é jogador de futebol, atleta, nós que trabalhamos na TV, os nossos cinegrafistas, os músicos, todos nós corremos muito e temos muitas coisas para fazer, gente, todos. Mas nós precisamos trazer Deus para a nossa rotina. Entender que o profano, né, profanos, fora do espaço sagrado, da missa, do espaço do devocional, é um lugar no qual Deus quer se manifestar.
Não é, o encontro com Deus, o momento de viver o relacionamento com Deus não é só o domingo na missa. Porque veja bem, filho, filha, se você se torna um católico, um cristão que vai à missa, ao culto só no domingo, e durante 7 dias da semana você não reza, não busca Deus, mas fica nas redes sociais, fica só se alimentando de outras coisas, me perdoe, você não vai progredir na vida espiritual, você não vai crescer, sabe? Então, é preciso entender que Deus é uma prioridade. E o segredo para trazer Deus para a nossa vida espiritual é a constância. Constância em atitudes espirituais, atitudes que propiciem, possibilitem para nós um encontro com Deus no dia a dia. E você já parou para pensar como é formada a nossa rotina? Rotina muita gente entende como uma coisa ruim, mas rotina nem sempre é uma coisa ruim. Rotina, se ela for feita com ordem, com sabedoria, ela nos protege, ela nos blinda. O nosso cérebro precisa de rotina, na verdade. Um pouco de rotina, sabe? Mas o que é ruim é a monotonia, não é a rotina, é a mediocridade, é o levar com a barriga. Como que é feita uma rotina? Ela é feita por muitos hábitos, atitudes inconscientes, que estão ali integradas na estrutura do nosso psiquismo, da nossa mente, sobre os quais a gente nem reflete. A rotina é feita por um monte de coisa que você faz no automático. Você não pensa. Você acorda cedo, já mexe aí no Instagram, no WhatsApp. Você acorda cedo, já fica fazendo tal coisa. Você vai para o trabalho, você lá no trabalho come, almoça e fica assistindo os jogos, os gols. Você não entendeu que Deus precisa ser uma prioridade e que você precisa ter atitudes, cavar tempo, né, como a gente costuma dizer, ter atitudes que possibilitem na sua rotina diária você viver um encontro com Deus. Porque se você vive no automático, sem questionar as lacunas que existem, que você precisa preencher com Deus, com oração, você, me perdoe, vai ser muito frágil na sua fé. Eu quero dar para você aqui 9 dicas para você trazer Deus para a sua rotina. Mas antes de falar disso, eu quero ler um versículo só, que está no Salmo 5, versículo 4. Salmo 5, versículo 4. Eu vou ler e falando sobre essas 9 atitudes, eu vou explicar o porquê desse versículo. Salmo 5, 4. Pois eu te suplico, Senhor, já de manhã ouves a minha voz, bem cedo eu te invoco e fico esperando. Pois a ti suplico, Senhor, já de manhã ouves a minha voz, bem cedo te invoco e fico esperando. Veja bem, o salmista está deixando bem claro aqui o quê? Que ele começa o dia dele rezando, né? Bem cedo eu te suplico e o Senhor ouve a minha voz. Ele começa o dia dele com oração. Primeiro hábito, primeira atitude que eu quero aconselhar para você que quer trazer Deus para a sua rotina. Comece o seu dia rezando. Comece o seu dia em oração. Os padres do deserto diziam, né, os monges que viviam nos desertos ali nos primeiros séculos da igreja, mestres de vida espiritual, eles diziam que quem não começa o dia falando com Deus, nunca vai vencer o combate espiritual daquele dia. Então, você pode ter estratégias, coloque o seu despertador meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo, para você começar o seu dia lendo a liturgia do dia, o evangelho, respondendo, porque sempre quando a gente ouve a palavra, a gente tem que responder ao que Deus te falou através daquela palavra. Comece o seu dia na presença de Deus, pedindo proteção diante das coisas que você vai enfrentar, pedindo sabedoria para você bem executar as suas tarefas. Comece o seu dia clamando o Espírito Santo que venha te guiar. Como o salmista disse, de manhã eu já te invoco. O Senhor é a minha prioridade, eu quero começar o dia te ouvindo, porque, gente, eu vou dizer para você, sendo bem honesto como sacerdote, em um dia existem muitas ciladas, laços do demônio preparados para você, em cada dia, e quem não reza vai cair em todos. Me perdoe a sinceridade, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se perde.
se perde, sabe? Então, esteja atento. E também em cada dia existem muitas bênçãos de Deus preparadas para você. Se você não reza, você as perde, você nem as percebe. Então crie uma rotina matinal de oração. Você vai ver que os seus dias vão ser diferentes, eles vão ser mais exitosos, mais profundos, tá? Porque se você não reza, não começa o seu dia em oração, você vai desperdiçar bênçãos, porque você não vai ver o que Deus está querendo te dizer, e você vai cair em laços, porque me perdoe, a cada dia existem laços do mal preparados para nós, é um fato. Constato isso, sabe? Então, primeira atitude, comece o dia rezando. Segunda atitude que tem a ver com a primeira, né? Comece o dia meditando na palavra de Deus, lendo e meditando, ou ouvindo a homilia, né? Eu posto no meu canal todos os dias a homilia do dia, né? Você pode começar o dia ouvindo a homilia, ou também depois de rezar, ou lendo e meditando. Às vezes é bom ouvir uma reflexão de alguém, de um sacerdote, né? Mas depois de ouvir a pregação sobre o Evangelho, a homilia ali, não saia como um ouvinte distraído fazendo 300 coisas. Pare, nem que seja por 2 minutos, medite. Como eu disse, procure entender o que Deus está me pedindo aqui, o que Ele está falando comigo, o que Ele está pedindo ao meu coração. Sabe? Porque por que o filho pródigo caiu em si? Pode voltar para aquele tom lá, Cleuber. Por que o filho da música? Por que o filho pródigo, a canção que o padre lançou hoje, a última do meu DVD, A Tua Casa é o Meu Lugar, ele caiu em si? Porque ele refletiu. Como começa a música? A voz da consciência me fez réu.
Os porcos me lembraram o que eu deixei para trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Isso é fruto de alguém que refletiu. A voz da consciência me fez réu. Para a voz da consciência te fazer réu, você tem que meditar, você tem que refletir. E às vezes, lendo a palavra de Deus, a gente percebe que a gente é esse filho pródigo que precisa voltar, né? Segunda estrofe, né? Tão ingrato logo eu fiquei com meus erros. Com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a minha casa é o teu lugar. É reflexão, é o parar, é o meditar a palavra. Então medite todos os dias, nem que seja na hora do almoço, nem que seja no metrô, nem que seja quando a sua criança está dormindo, nem que seja no intervalo da sala. Tenha espaço para Deus, medite a palavra. Terceira atitude para você trazer Deus para o seu dia a dia: pratique o louvor, pratique a gratidão. Você sabia que a oração de louvor, a oração de gratidão, vou me levantando para dizer isso, ela te conecta com Deus. Quando você é grato, quando você rompe as cadeias do pessimismo, isso te conecta com Deus. Então, faça da gratidão uma prática diária, do louvor, entendeu? Isso é muito importante. Seja uma pessoa que louva. Hoje eu estava no meu carro chegando em casa, fui na fisioterapia, no pilar, sei lá como é que chama aquilo lá, uma coisa que alonga, né? E eu parei no meu carro, parei assim, e louvei a Deus por 4 coisas lindas que aconteceram no meu dia. Você podia, eu podia, nós podíamos ter essa prática, de todos os dias antes de dormir, louvar a Deus por 3 coisas boas que aconteceram. Isso nos ajuda a trazer Deus para a nossa rotina. 4ª coisa, envolva-se com atividades na igreja, participe da igreja. No domingo, mas também num grupo, um curso bíblico, um grupo de oração, uma pastoral, grupo das mães, porque isso vai te ajudar a conversar com pessoas que são da igreja, isso vai te ajudar a conversar sobre assuntos de Deus, que envolvem a religião, né? 5ª atitude, reproduza os ensinamentos de Jesus. Haja com amor, haja com compaixão, seja gentil, paciente, bom com as pessoas ao seu redor, testemunhe a sua fé, reproduza os ensinamentos de Jesus, porque reproduzindo Jesus, sua bondade, sua gentileza, sua paciência, você vai estar se conectando com Ele, e as pessoas vão vê-lo em você e vão falar: você é diferente. Isso alimenta a sua conexão com Ele. Obedecê-lo, colocar em prática os seus mandamentos. 6º, faça pausas para reflexão, nem que seja uma pausa de 5 minutos. Se você conseguir, durante o seu dia, por 3 vezes, fazer uma pausa de 5 minutos. Teve um santo que falava, não me recordo se era Dom Bosco, que muitas vezes você não vai conseguir parar para fazer meia hora de adoração, mas se você parar 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, por 5 minutos diante do Santíssimo, falando com Ele, entregando seu coração, se acalmando, isso vai ser tão eficaz como... Claro, não substitua o período de adoração, mas visite o Santíssimo, pare para refletir, como o filho pródigo, né? Que nós estamos cantando aqui. Ele caiu em si porque ele parou, ele refletiu. 7ª atitude, termine o seu dia com oração. Como a gente começa, a sugestão do padre, né? O dia com oração, termine o seu dia, vá para a cama. Antes de ir para a cama, faça uma oração de gratidão, de pedido, de súplica, né? 8ª atitude para você trazer Deus para a sua rotina, faça o seu diário espiritual, né? Aquilo que nós ensinamos, leia a Bíblia e anote o que Deus te falar, anote as coisas que Ele cumprir, as promessas que Ele fizer, como o Padre Jonas nos ensinou, o método da Bíblia no meu dia a dia, da Canção Nova. Eu estou fazendo também o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em 1 ano, todos os dias ao meio-dia entra no meu canal um vídeo sobre a Palavra de Deus, né? Você pode ler, pode anotar, muito importante, isso te ajuda a trazer Deus para a sua rotina, mas todos os dias. Faça de Deus uma prioridade, da fé uma prioridade, não brinque, sabe? Faça da fé e de Deus uma prioridade. E 9ª atitude, para você trazer Deus para o seu dia a dia,
Tenha momentos de silêncio. Momentos, nem que seja 5 minutos, o seu banho, um momentinho ali quando você está jantando, sem celular, sem estar vendo vídeo, em silêncio, refletindo, para você fazer a experiência do filho pródigo, cair em si e voltar para Deus, né? Sem silêncio, sem reflexão, a gente não faz essa experiência. Mais uma vez eu digo, do 11 ao 19, eu gosto muito dessa passagem. Ela me intriga um pouco também, né? Porque ela mostra um pouco como funciona o coração humano, né? Movido pela ingratidão, movido pelo egoísmo. Lucas 17, do 11 ao 19. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vou colocar aqui a Bíblia debaixo do catecismo, porque eu vou usar o catecismo da igreja também. Veja bem, amado, filho, filha, gosto mais dessa passagem porque, infelizmente, ela revela essa dinâmica do coração humano, né? Que muitas vezes é ingrato, né? Muitas vezes nós somos ingratos, ingratas. A gente recebe coisas de Deus, nós recebemos bênçãos, graças de Deus e muitas vezes da parte das pessoas também. E nem sempre nós temos essa sensibilidade de voltar para agradecer, né? Veja bem, 10 pessoas foram curadas da lepra. E naquela época era assim, o leproso era um sistema muito rígido, talvez você até ouviu já falar disso. O leproso, ele tinha que viver fora da cidade, fora do acampamento, tocando um sininho e gritando leproso, tinha que morrer sozinho, para ele não contaminar as outras pessoas, né? Era uma medida de vigilância sanitária, digamos, mas era muito cruel, né? E quando acontecia de um leproso ficar curado, o que quase não acontecia, o leproso tinha que se mostrar ao sacerdote, né? Para o sacerdote, que naquela época tinha uma instância também civil, né, normativa ali, para o sacerdote atestar, de fato, esse rapaz foi curado. Ou não, esse rapaz não foi curado, né? Então, Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. Foi um gesto de fé, eles acreditaram e já foram ao sacerdote, eles não poderiam ir sem estarem totalmente purificados. E chegando lá, o sacerdote atestou: vocês foram curados, não tem mais lepra aqui. Todavia, dos 10, 9 foram embora, e só um voltou para dar glória a Deus. E esse um que voltou, como você ouviu, filho, filha, ainda era um gentio, um samaritano, que era profundamente desprezado pelos judeus, visto como um povo infiel, que tinha se misturado com outros povos, perdido a integridade, a pureza racial, né, que era importante para eles. Mas esse voltou para dar glória a Deus. E Jesus perguntou: por que os outros não vieram? Ou seja, Deus espera a nossa gratidão, né? Por que os outros não vieram me agradecer? Deus espera a sua, a minha, a nossa gratidão. Eles foram curados fisicamente. E esse leproso, o samaritano, que havia sido curado fisicamente, voltou para agradecer Jesus. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. O que isso significa biblicamente? Que antes, esse samaritano tinha recebido uma cura física, mas não tinha recebido a salvação. Mas quando ele voltou para agradecer Jesus, que coisa linda isso, né?
Quando ele voltou para agradecer Jesus, filho, filha, além da cura física, ele recebeu a salvação. Vá, a tua fé te salvou. A tua fé que se tornou gratidão, né? Porque gratidão é uma expressão de fé, é uma expressão da fé também, né? E você vê, né? A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus é ciumento. Mas claro, essa palavra do hebraico que foi traduzida como ciúme, ela pode ser traduzida de outras formas, como zelo, né? Deus é zeloso, e aquilo que é dele, ele não quer dividir, aquilo que pertence a ele, ele quer receber. E ele espera a nossa gratidão. Ele esperou que os outros 9 voltassem para dar-lhe glória. Só que infelizmente, gente, a gente nessa vida tão corrida, a gente entra tão no automático, né? Que a gente esquece de agradecer a Deus, que nós esquecemos de agradecer as pessoas que são importantes para nós. Eu lembro quando eu morava na casa dos meus pais, lá no Paraná, antes de vir para Canção Nova, para o seminário, eu trabalhava numa empresa, uma fábrica, uma multinacional de elevadores, e eu tinha que sair muito cedo. Aí eu saía, às vezes não arrumava a minha cama, não dava tempo, 5 da manhã, 5 e pouco tinha que acordar, tomava alguma coisa, deixava lá na pia, né, um copo, aí chegava, estava tudo pronto, minha mãe fazia bolo, fazia pães. Aí quando eu fui embora, claro, eu continuei sendo bem cuidado, mas eu tinha que lavar as minhas coisas. Não é que eu não lavasse, eu lavava, mas na correria, se eu não fizesse, alguém estava lá para lavar o copo, né? Alguém estava lá para arrumar a cama. E estando longe, eu não tinha mais a minha mãe, eu não era mais o menininho da mamãe, né? Então eu comecei a fazer, então eu comecei a me dar conta, quantas vezes eu não agradeci a minha mãe, né? Por ter feito aquilo por mim. Hoje eu faço, eu tenho que fazer, mas eu não fazia porque tinha alguém que fazia, né? Quantas vezes eu não agradeci a minha mãe por ter lavado o copo que eu deixei na pia, por ter feito a comida que eu gostava, por ter me levado no hospital quando eu estava doente. Quando a gente fica doente, a gente fica frágil, manhoso, né? Quantas vezes eu não agradeci a minha mãe por ter arrumado a cama, por ter feito gestos que às vezes a gente julga tão triviais, né? Mas que fazem importância na vida, são importantes na vida da gente. Mas às vezes a gente entra no automático, a gente não para reconhecer o que a sua esposa, você não para reconhecer o que a sua esposa faz, como ela te escuta, como ela consegue perceber quando você não está bem, sabe? E te escuta, e te levanta. Talvez você nunca disse para o seu pai o quanto ele é importante para você. Talvez você nunca reconheceu para com as pessoas o bem que elas fizeram para com você. A gratidão é importante. E veja bem, como eu disse, Deus espera a nossa gratidão. Ele é zeloso, ciumento pelo louvor que Ele merece, tá? E aquele leproso samaritano foi curado fisicamente e voltou para agradecer, e foi curado espiritualmente, salvo, né, para sempre. Claro, Deus abriu ali, Jesus lhe abriu a porta da salvação. Mas ele só foi agradecer e recebeu essa bênção maior que a cura física. Sim, a salvação é maior que a cura física. Você pode não receber a cura física e ir para o céu, pode estar curado e ir para o inferno, né? O que isso significa, filho, filha? Significa que a gratidão multiplica as nossas bênçãos. A gratidão multiplica as bênçãos. É isso mesmo. Quando você sabe ser grato, as bênçãos que você já tinha recebido se tornam maiores. E Deus espera que nós sejamos gratos para com Ele. Gente, às vezes quando eu estou fazendo caminhada, eu gosto muito de caminhar aqui na Canção Nova, por aqui tem ambientes tão gostosos, e no final de semana não tem tanta gente, né? É bem gostoso de fazer caminhadas por aqui. E às vezes eu gosto de tirar assim, uns 10 minutos na caminhada sozinho, para ficar louvando a Deus por coisas que Ele fez naquele ano na minha vida. Esses dias eu fiz isso. Eu não posso esquecer a minha vida, a sua vida, gente, ela é cercada por milagres, sabe? Se você for honesto e observar, você vai perceber que existem muitos milagres não celebrados na sua vida. Olha, eu gravei meu DVD, né? Eu estava pensando quanta coisa boa aconteceu, quanta providência de Deus. Fui cuidar dos meus pais, né, uns meses atrás, que estavam doentes, como eles se recuperaram, e como foi bom estar em família, né?
como Deus tem me abençoado, conquistas, que às vezes na correria eu não paro nem para dizer: Senhor, obrigado. Olha, eu vou ser sincero para ti, eu hoje me vejo fazendo coisas que para mim 20 anos atrás eram totalmente impossíveis. A palavra é essa: impossíveis. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Eu tenho certeza que se você olhar, amado, amada, para a sua vida, você também vai ver que existem coisas que você é capaz de fazer hoje, que conquistas que você tem hoje, na sua profissão, no seu trabalho, na sua realização profissional, tanto de dinheiro que você ganhou, que você há 20 anos atrás nem sonhava, aptidões que você desenvolveu, vícios que você superou, medos que você enfrentou, tudo isso é a mão de Deus. Você já parou para agradecê-lo? Como eu disse, eu tirei 15 minutos nessa caminhada, e eu fui ali lembrando de alguns fatos. Claro que eu lembrei dos mais assim grandes, maiores, né? Mas nossa, quanta coisa linda que eu vivi já nesse ano, no ano passado também, né? Gente, lugares que eu fui, metas que eu alcancei. E não, isso, eu sei que isso não acontece só na minha vida, não. Na tua também. Olhe, Deus te colocou talvez num lugar que você nunca poderia estar por você mesmo. Eu sou muito grato a Deus por ser sacerdote. Humanamente eu não tinha nenhuma condição, aptidões, não. Deus foi me formando e me capacitando. Sou muito feliz por ser membro da Canção Nova, essa comunidade linda que eu amo, por estar nesse lugar abençoado, que milhares de pessoas vêm do Brasil inteiro para receber a graça de Deus, um ambiente no qual as pessoas buscam a santidade, com seus defeitos, com as suas fraquezas, mas estão tentando, sabe? Eu sou muito grato. Quem sou eu para merecer isso aqui? Quem sou eu para merecer as bênçãos que Deus derramou na minha vida? E você também precisa olhar assim, sabe? Você também precisa olhar, porque Deus tem trabalhado em seu favor. Ele tem trabalhado, e a gente precisa reconhecer, porque, repito, a gratidão multiplica as bênçãos. Você sabe que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. É uma ordem da Bíblia, gente. Por quê? Porque a gratidão, ela ativa o agir sobrenatural de Deus. Eu demorei para entender isso, mas é verdade. A gratidão ativa o agir sobrenatural de Deus. Da mesma forma que a murmuração, tá? Presta atenção, filho, filha. A murmuração, a reclamação, elas travam o agir sobrenatural de Deus. A murmuração e a reclamação, elas fazem a sua vida andar para trás. Elas barram o agir sobrenatural, as bênçãos de Deus em seu favor. Mas, em compensação, a gratidão, ela ativa o agir sobrenatural de Deus. Ela faz Deus agir em teu favor, sabe? E a gente tem que ter o hábito de agradecer até mesmo antes de receber. Isso é fé. Isso toca o coração de Deus. Isso faz Ele antecipar até mesmo, né? Bênçãos que a gente não teria recebido neste momento, não receberia, né? Você sabe que Paulo é um grande exemplo de gratidão para mim, porque ele aprendeu a ser grato em situações difíceis e desfavoráveis. Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo disse isso aqui estando preso. Olha o que ele disse: aprendi a viver na pobreza, na riqueza, em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava grato, ele estava com o coração em Deus em qualquer circunstância. Sabe? E é preciso aprender, gente, a ser grato, sobretudo no tempo da adversidade. No tempo no qual a gente não vê materializadas as bênçãos que a gente espera, né? Que Deus quer nos dar. Mas até mesmo carregando a sua cruz. Seja grato com a cruz nas mãos, né? Com a cruz nas costas.
Seja grata, mesmo em meio desse casamento ingrato, difícil, grata a Deus. E escolha, amado filho, amada filha, não olhar só o defeito, o que é ruim nos outros. Escolha enxergar o que é bom. Escolha não murmurar, porque a murmuração, ela ativa a ação do mal. Ela barra a ação de Deus. E a gratidão, o louvor, eles ativam a ação, a manifestação sobrenatural de Deus. Olha o que o catecismo diz aqui no número 2007 sobre esse tema. A família é uma célula originária da sociedade. Muitas vezes na família, essa comunidade natural, deixamos de reconhecer os benefícios e as manifestações de Deus, e deixamos de agradecer às pessoas, reconhecendo o seu valor e a sua importância em nossa vida. Você está entendendo? Até o catecismo, quando fala da família, ele está falando da importância de reconhecer o valor, reconhecer o bem e agradecer. Você já agradeceu o seu pai? Pelo menos por ele não ter escolhido te abortar, né? Muitos pais matam os filhos. Você já agradeceu a sua mãe, que com todos os defeitos que ela tem, com a doença, com a limitação, ela cuidou de você. Ela tentou acertar, ainda que errando. A educação dela foi difícil também, então você precisa perdoá-la, você precisa entendê-la. Você já agradeceu o seu padre, que talvez não é famoso, não tem seguidores, não tem CD, mas que está lá 10 anos na sua paróquia, celebrando a missa todo domingo, atendendo as confissões, dando a vida, se gastando como uma vela no altar? Você já agradeceu as pessoas que te ensinaram coisas? Eu aprendo muitas coisas, já aprendi muitas coisas com muita gente, com padres, e eu prefiro, gente, pecar por excesso do que por ausência. Tem gente que não elogia, tem gente que não agradece, porque tem medo de se mostrar fraco, vulnerável. Eu vou ser sincero, eu prefiro errar pelo excesso de afeto do que pela ausência, pelo excesso de gratidão do que pela ausência, pelo excesso de elogio do que pela ausência. Porque nós convivemos com pessoas machucadas, nós somos machucados, e um elogio, um sorriso, uma palavra de gratidão pode curar um coração, pode salvar uma pessoa, pode mudar um destino. Você já parou para pensar nisso? Então agradeça mais. Eu me lembro tantas coisas que eu pude aprender com os meus pais, que eu levo até hoje, com as minhas irmãs. Olha, eu sou honesto em dizer, minhas melhores amigas são minhas irmãs. Eu ligo para elas e converso sobre tudo, gente, tudo. Às vezes eu não tenho com os padres a amizade que eu tenho para com as minhas irmãs. Uma delas que morou na Canção Nova há muito tempo também, que foi missionária, a Graziele, que entende bem a minha vida, a nossa vida, a Cássia. Como elas me ajudam, às vezes em coisas assim de padre, coisas do dia a dia difíceis, decisões que eu tenho que tomar, lutas, porque a gente também vive batalhas, né? Como eu sou grato às duas, como eu sou grato a Deus por ter me dado irmãs tão presentes. E a Graziele, às vezes com criança pequena, para tudo que está fazendo para ficar 1 hora conversando comigo quando a gente consegue, né? Sou muito grato a elas, eu sou muito grato aos meus pais, sou muito grato ao Padre Jonas Abib, por ter fundado a Canção Nova, por ter acreditado em mim. Gente, eu comecei a apresentar um programa na TV Canção Nova em rede nacional em 2005. Eu tinha 22 anos para 23. Substituindo um padre na época que era muito conhecido e famoso, que foi transferido para fora do país. E o Padre Jonas e a Luzia na época falaram, não, nós acreditamos em você. Às vezes, talvez para uma pessoa de fora, é uma imprudência, né? Não sabe se esse menino vai ser padre, não sabe se esse menino vai dar certo, mas foi a mão de Deus ali, acreditando em mim, dizendo, filho, eu acredito em você. Então quando eu cheguei ao sacerdócio, eu já tinha menos timidez, menos dificuldade. Não, sinceramente, timidez nunca foi meu problema, mas assim, eu tinha menos dificuldade de me comunicar, porque eu já tinha sido formado antes de ser padre, por pessoas que acreditaram em mim, e que eu quero ser grato. Eu não vou esquecer que o Padre Jonas acreditou em mim, que a Luzia acreditou em mim. Eu não vou esquecer dos meus reitores que me formaram. Eu não vou esquecer dos padres que atenderam a minha confissão, que me acompanharam, dos meus irmãos de comunidade. Quantas coisas lindas eu aprendi e aprendo na Canção Nova. Então hoje é o dia de você manifestar a gratidão.